Ora, bom dia a todos. Desde já agradecer a vossa presença para este webinar de apresentação do estudo o estudo de tendências de novos negócios do projeto Get in Business. Peço a todos, se possível, que mantenham o seu microfone desligado, mas que, caso assim pretendam, liguem a vossa câmara. Nós também daqui deste lado conseguirmos ver todos e que possamos, neste caso, ter uma boa sessão. Ora, iremos dar início à sessão com o presidente da AEBB, José Gameiro. Ele irá falar-nos uns breves instantes e depois continuaremos a nossa sessão além daí. Muito bom dia a todos. Cumprimentar os parceiros, todos os presentes obviamente, mas em especial os parceiros deste projeto, e dizer-vos que é com enorme satisfação que estamos aqui em mais uma sessão e sobretudo uma sessão já do projeto em andamento e com aquilo que tem sido realizado até agora. Satisfaz-me bastante porque tivemos há dias a ocasião de trocar aqui algumas impressões sobre os resultados obtidos e sobre a concretização daquilo que estava planeado, o que nos satisfaz porque muitos destes projetos, depois, com o seu decorrer, alteram-se bastante em relação àquilo que são os objetivos iniciais, que muitas das vezes também carecem de algum fundamento real, se podemos dizer assim, e, portanto, vejo que não foi o caso. Este projeto andou bastante tempo a amadurecer e vemos agora que saiu à rua e que, de facto, se está a concretizar. Esta questão do empreendedorismo, penso que é um tema desde sempre, mas é um tema que faz hoje muito mais sentido até do que fazia na altura em que iniciamos o projeto. Até porque, aliás, a própria reunião que estamos a ter agora resulta de ações de empreendedorismo que temos que ter agora todos os dias, até para dar corpo a muitas das ações das nossas vidas, até pessoais e empresariais. Mas estamos num tempo particularmente difícil e num tempo de muitos desafios e é de facto necessário empreender muitos dos nossos negócios, até mesmo quem não saiu do mesmo negócio nesta fase, tem todos os dias que inventar alguma coisa, todos os dias que fazer algum procedimento diferente e, sobretudo, todos os dias ganhar uma força um pouco especial, porque, na verdade, e todos nós que estamos aqui à vista do ecrã, aparentemente estamos de boa saúde, mas de certeza que todos os dias passam sobressaltos à nossa beira de pessoas que nós conhecemos, de empresas que nós sabemos quem são, de setores que nós sabemos muito bem o que é que eram e, de facto, o empreendedorismo, a reinvenção tem que estar cada vez mais e agora particularmente nas nossas vidas. Vamos ver até onde, vamos ver até quando, mas somos já suficientemente resilientes para não desmotivar, mas de qualquer maneira não estamos sós, há um conjunto de aspectos à nossa beira a ter em conta e há um conjunto de adversidades que chegam sem dar conta, o caso desta. Pronto, a reunião não é vocacionada para este tema, mas de qualquer maneira só para frisar que de facto o empreendedorismo é um tema muito mais oportuno ou cada dia que passa oportuno para conseguirmos sair em frente. Este projeto penso que vai no seu percurso, há de um dia destes chegar ao fim, mas eu gostaria, e lanço aqui este desafio, que este fosse apenas
um início de uma experiência de relacionamento entre, neste caso, instituições que conseguiram aqui construir alguma coisa e que soubéssemos todos tirar alguma ilação desta interação e conseguíssemos daqui montar, digamos, se é permitida a expressão, algo mais para a frente, porque vem aí mais um quadro comunitário, vamos ver como é que vem aí mais possibilidades, provavelmente. Estamos sempre a dizer que esta foi a última oportunidade, mas hão de vir outras, os contornos serão diferentes, e é aqui que está a nossa capacidade empreendedora também de encontrar motivos e formas de relacionamento. E, portanto, não quero roubar mais tempo, os meus cumprimentos renovados a todos os que estão a assistir, e vou ficar aqui também a assistir à sessão, e para algo que seja necessário estarei aqui ao vosso dispor, e um até já e bom trabalho para todos. Muito obrigado. Obrigado, José Gameiro. Passaremos agora a palavra ao secretário-geral da CIMBB, Hélder Henriques, para nos dar a sua perspectiva. Muito bom dia a todos. Agradecer o convite para estar aqui também, naturalmente, e começo por cumprimentar o Sr. Presidente da AEBB, José Gameiro, o Secretário Executivo da Comunidade Municipal do Alto Alentejo, o amigo Carlos Nogueiro, o orador, neste caso, o Dr. Carlos Lacerda e todos os presentes. No fundo, eu, de uma forma muito sumária, gostaria apenas de destacar dois aspectos que, de algum modo, também já foram agora referidos. Por um lado, este projeto, Get in Business, tem algumas virtudes, entre as quais eu destacaria, de facto, esta questão do trabalho em rede. Esta possibilidade de nós podermos, em regiões diferentes, neste caso, com características específicas e muito próprias, como é o caso do Alto Alentejo, como é o caso da Beira Baixa, e também com instituições diferentes, podermos, de facto, pensar aquilo que é o território, aquilo que são as nossas gentes e o modo como podemos, sobretudo, preparar o futuro. E, efetivamente, tal como dizia o Sr. Presidente da AEBB, se no início deste projeto esta questão já fazia sentido, agora, com esta problemática da pandemia, faz ainda mais sentido, e um sentido, de facto, muito mais, eu diria, mais renovado, se quisermos assim. Isso, por um lado, trabalho em rede, portanto, que é um trabalho essencial, de facto, para que os nossos territórios possam vingar e possam tornar-se e ser cada vez mais resilientes. E, por outro lado, este tipo de projetos relacionados com o empreendedorismo são projetos que constituem verdadeiras oportunidades. Eu costumo dizer, e já o disse aqui num outro seminário, que empreender muitas vezes não passa apenas por termos a capacidade de ligarmos duas coisas que já existem. E no fundo é muito isso que nós queremos e pretendemos fazer. No fundo, nós não estamos em permanência a inventar a roda, nós estamos efetivamente a ser capazes de utilizá-la nas mais diversas enfim, funções e funcionalidades que pode ter. E este tipo de seminários, este tipo de estudos que aqui vão ser apresentados, permitem exatamente isso, pensar o território, pensar as suas pessoas, naquilo que são as oportunidades de negócio que podem surgir e, sobretudo, dar aqui um impulso para que regiões como as nossas, Alto Alentejo e Beira Baixa, com características no que diz respeito ao tecido empresarial e no que diz respeito também às suas questões, enfim, que não são apenas de hoje, mas que nós as sentimos do ponto de vista demográfico, podermos, de facto, dar um contributo para que possamos, de facto, tornar este território mais atrativo, mais resiliente, mais produtivo e capazes de oferecer maior bem-estar também às nossas gentes, que é, no fundo, esse o
a nossa grande missão. E, portanto, o empreendedorismo significa tudo isto que eu acabei de dizer, na minha perspectiva, significa pensamento crítico, significa, sobretudo, pensá-lo como uma oportunidade de reinventar, efetivamente, os territórios. Portanto, agradeço uma vez mais a todos, agradeço ao Dr. Carlos Lacerda também este estudo que vai apresentar-nos, que será com certeza tido em conta naquilo que são as decisões e as opções que, do ponto de vista político e dos órgãos de decisão política, terá certamente impacto e será tido em conta em cada um desses momentos em que estivermos a falar dos nossos territórios. Muito obrigado e muito bom dia e bom trabalho a todos. Obrigado, Helder Henriques. Passaremos agora a palavra ao secretário executivo da CIMA, Carlos Nogueiro, para também ele nos dar a sua opinião. Então, bom dia a todos e a todas. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa, o Zé Gameiro, a Sónia Azevedo, o colega e amigo, a secretária executivo da CIM da Beira Baixa, só nos vamos vendo por aqui, estas coisas agora pessoalmente não está fácil, o Helder Henriques e também o orador, o Dr. Carlos Lacerda, com alguma expectativa que aguardamos este estudo de tendências de novos negócios. E uma palavra especial aqui às empresas que tiveram a coragem de se envolver, aquelas que já estão criadas para a sua capacitação, aqui sentirem uma oportunidade neste projeto de melhorar aquilo que é a sua intervenção. Não me vou repetir as palavras anteriores, quer pelo colega Helder, quer pelo presidente José Gameiro, mas sobretudo também para aquelas oportunidades de negócio que foram surgindo no âmbito deste projeto. Este é um bom exemplo do trabalho em rede, de que as entidades, quer públicas, quer privadas, poderão, nos seus territórios, fazer aqui a diferença. Desde já reitero a nossa disponibilidade, de acordo com a última reunião que tivemos no Conselho Intermunicipal, que tivemos o prazer de contar com a presença do Presidente Zé Gameiro e da Sónia Azevedo, para fazer um ponto da situação aos autarcas no território Alto Alentejo. Eu reconheço que quer esta comunidade intermunicipal, quer os municípios, ainda há um longo caminho a percorrer. Não é só naquilo que diz respeito a dar condições às infraestruturas e às áreas de empresarial ou de acolhimento de empresas, de infraestrutura, mas é preciso, sobretudo, de dar capacitação, de melhorar os serviços dos municípios e desta comunidade intermunicipal, se me permitir falar mais em concreto, de dar apoio e de capacitar aqui as empresas. E também trabalhar em rede com as entidades que estão neste território. Por isso, acho que este estudo, como eu dizia, com alguma expectativa que irá identificar e sistematizar aqui as competências de tendências de negócio. Nós, neste momento, vivemos uma pandemia que nos fez reinventar, que certamente hoje estaríamos em alguma sala presentes, mas que não foi possível, mas que nós conseguimos, através de outras ferramentas, dar seguimento a este projeto. Por isso é também importante nós repensarmos o futuro da intervenção dos negócios que os territórios e oportunidades que vão surgir dessa lição, diria eu, que nós todos estamos a viver. Gostaria também de partilhar aqui convosco este caminho que nós estamos a traçar com as entidades no território Alto Alentejo e, sobretudo, e em concreto neste projeto, com a Associação Empresarial da Beira Baixa e com a CIM da Beira Baixa. Nós recentemente assinámos um protocolo com a Fundação Associação Empresarial de Portugal, no âmbito da rede global da diáspora. É também um caminho de oportunidade que estamos a dar às empresas. Eu tive a oportunidade de falar também num outro projeto de candidatura que as comunidades intermunicipais tiveram junto das empresas de apoio, que é o Sistema de Incentivo de Emprego e Empreendedorismo. Neste momento, nós não temos nenhum aviso
aberto. Estamos com alguma expectativa de algumas orientações por parte da tutela em dar-nos aqui a possibilidade de abrir ainda mais um aviso para apoio às empresas. Eu também, sem querer roubar muito mais tempo, e entendo e termino, que a noção que é necessário fortalecer o ecossistema empreendedor, quer no território Alto Alentejo, também da Beira Baixa, para possibilitar o potencial e a criação do crescimento de novas empresas com um impacto económico. E estas empresas, e é importante também que estejam alinhadas com a estratégia de especialização inteligente dos respectivos territórios. Falo aqui do território Alentejo, mas também todas as outras regiões, no caso do centro, têm a estratégia de especialização inteligente. É importante este desafio que deixo ao Dr. Carlos Lacerda, também deste estudo, que tenha em consideração de todo o trabalho que estas entidades, as CCDR, estão a desenvolver no âmbito do plano estratégico, para as coisas depois começarem a bater umas com as outras. Também temos aqui alguma orientação. Por isso, em nome da comunidade intermunicipal, desejar aqui as melhores felicidades para esta sessão. E também, porque não, pensar numa continuidade de parceria com as entidades já envolvidas e envolver outras para dar continuidade, porque temos aqui um estudo de tendências de negócio. Certamente vamos conseguir implementar algumas, mas vamos deixar outro trabalho que deve ser contínuo. Independentemente que seja com candidatura ou sem candidatura, nós devemos manter essa parceria. Muito obrigado e até já, e vou continuar aqui convosco. Ora, obrigado, Carlos Nogueira. Passaremos agora então a palavra ao Dr. Carlos Lacerda para a apresentação do estudo de tendências de novos negócios. Muito bom dia a todos. Saúdo os representantes das várias associações envolvidas, da comunidade intermunicipal, os empresários, enfim, as pessoas que se interessam por esta temática. Efetivamente, eu fui o coordenador de uma equipa de trabalho que fez a produção, enfim, a investigação e a escrita de um estudo de tendências de novos negócios inserido justamente neste projeto. De maneira que vou apresentar as partes mais relevantes desse estudo, fazer algumas explicações dos seus conteúdos, alguns comentários e portanto, nos próximos 40 minutos, o que é esse o tempo que me foi dado, iremos aqui com um pouco mais de profundidade analisar, de facto, os conteúdos que estão disponíveis nesse estudo. Obviamente, o estudo é um estudo aberto e está no portal do projeto e pode ser feito o download do mesmo e, enfim, depois com mais calma, as pessoas a quem fosse suscitado algum interesse sobre este tema poderão, de facto, estudá-lo um pouco mais em pormenor. Quais foram os objetivos que estiveram, de facto, com este estudo que nós fizemos? Eu diria que o grande objetivo deste estudo é conhecer. Que me perdoem alguém, eventualmente, que possa ficar menos cómodo com o que eu vou dizer, mas eu julgo que um dos nossos maiores problemas em Portugal é que nós demasiadas vezes tocamos de ouvido, quer dizer, somos muito voluntariosos, o que é uma grande qualidade, uma grande virtude. Hoje em dia, sobretudo as novas gerações são dinâmicas, são autoconfiantes, são de facto gerações muito interessantes e muito diferentes das duas outras gerações atrás, mas acho que continuamos a informar de um grande problema que é tocar muito o ouvido. E o tocar do ouvido implica que muitas vezes nós façamos um caminho, um percurso que é mais longo e mais difícil porque tentamos nós próprios inventar a roda. Ora, como todos sabemos, a roda está inventada e, efetivamente, nesta questão do empreendedorismo, como em muitas outras questões da vida, o mais inteligente é, de facto, estudar, ver
o que é que existe, ver o que é que foi construído, ver os exemplos dos outros e depois, obviamente, adotar o nosso próprio caminho, traçar o nosso próprio rumo e trabalhar dentro disso. Portanto, eu diria que como grande objetivo deste estudo foi essencialmente isso, foi fazer aqui uma reflexão sobre o que é que os outros fazem, nomeadamente este estudo focou-se em 4 países em concreto, em Portugal, em Espanha, na França e no Reino Unido. Portanto, nós fomos ver o que é que esses países fazem, fomos depois analisar as startups desses países, enfim, considerando que são um melhor indicador do empreendedorismo, das novas tendências de empreendedorismo, são justamente as startups. Portanto, nós fizemos uma enorme análise de empresas nesses 4 países. Primeiro uma macroanálise, depois fomos ver assuntos mais de pormenor. Analisámos também, e julgo que aqui todos nós, Portugal e as regiões, temos muito a aprender com o que se faz lá fora. Ou seja, nós analisámos aquilo que se normalmente intitula os ecossistemas. Portanto, como é que esses países conseguiram dar músculo e dar dimensão aos seus novos empreendedores, aos seus sistemas de fomento do novo empreendedorismo, como é que eles conseguiram ganhar de facto músculo e dimensão, e depois fomos finalmente analisar já uma amostra mais reduzida em cada um destes 4 países, de cerca de 100 de startups, as mais representativas em cada um desses países, e fomos depois escalpelizar quais eram as grandes tendências destas startups mais representativas e finalmente, isto, ainda estou a falar de uma amostra de cerca de 400 empresas, portanto 100 empresas em cada país, e depois reduzimos e fomos dentro destas 100 em cada país, tirar meia dúzia delas que nos pareceram de facto brilhantes. E sobre esta meia dúzia de empresas em cada um destes 4 países, nós tivemos a oportunidade de, no estudo, documentar e apresentar bem, descrever bem o que é que elas fazem. Como digo, fomos buscar de facto aquelas coisas que nos pareceram verdadeiros ovos de Colombo e como bons exemplos de empreendedorismo, e concluímos justamente a dizer que nada impede, numa região como a Beira Baixa ou como o Alentejo, nada impede que os nossos empreendedores tenham também a capacidade de desenvolver ideias como estas, de ganhar dinheiro, de se afirmar, porque efetivamente nos tempos que correm com as novas tecnologias, muito do que está por trás do novo empreendedorismo é efetivamente tecnologia, desmaterialização, onde eu diria que hoje em dia já é quase indiferente viver em Lisboa, ou viver na Guarda, ou viver em Beja. Efetivamente, hoje as condições permitem que os empreendedores do novo empreendedorismo surjam em qualquer parte do país. Sobretudo em Portugal, que é um país pequeno, que tanto gostamos, mas que é de facto um país pequeno, onde as distâncias geográficas não deveriam ser um fator de inibição do empreendedorismo. Bom, passando, eu vou mesmo fazer um scroll down do estudo, detendo-me aqui em alguns aspectos mais particulares, justamente para que depois as pessoas que quem tenha despertado algum interesse por estes temas possam de facto ir dentro do estudo e localizar mais rapidamente tudo aquilo que estávamos aqui a afirmar. Nós começámos este estudo realizando aquilo que nos pareceu minimamente curial, que foi caracterizar a região. Enfim, as regiões aqui caracterizadas são obviamente a Beira Baixa e o Alto Alentejo. Demos uma vista de olhos ao seu produto interno bruto por habitante, demos uma vista de olhos à produtividade aparente do trabalho, demos uma vista de olhos também
à situação destas duas sub-regiões em termos do valor acrescentado bruto que é gerada em cada uma destas NUTS 3. Demos depois também uma vista de olhos ao que é o valor acrescentado bruto em ramos de atividade internacionalizáveis e, de facto, quer dizer, quase todos estes indicadores, o que não é surpresa para ninguém, nos conduziram àquilo que todos nós sabemos que é, efetivamente, a debilidade destas duas sub-regiões. Detendo-me, por exemplo, neste quadro, que é bastante explícito, o valor acrescentado bruto em ramos de atividade internacionalizável, que a nível nacional representa 99 mil milhões de euros, portanto estamos a falar de 40% do PIB, como sabem o PIB português anda em 225 mil milhões, portanto estamos aqui a falar de 100 mil milhões, números redondos, e vemos que na Beira Baixa ou no Alto Alentejo o valor acrescentado bruto em ramos de atividade desportável aqui pouco passa na Beira Baixa, pouco passa de meio milhão de euros, e no Alto Alentejo de 700 mil. Portanto, não chegam a atingir os 1.000 milhões, enquanto a nível nacional falamos de 100 mil milhões de valor acrescentado em produtos exportáveis. Depois também passamos pela intensidade exportadora de qualquer destas regiões, pela exportação de bens de alta tecnologia e, como sempre, portanto, digamos que a conclusão deste primeiro capítulo foi, de facto, de alguma debilidade que se traduz na reduzida densidade populacional, na escala económica que é muito pequena, enfim, embora reconheçamos que a região possui um embrião bastante interessante de um ecossistema empreendedor, já possui uma série de entidades de incubação e áreas de acolhimento empresarial e que tem no seu ecossistema outras entidades que, apesar de tudo, nos permitem encarar a possibilidade de empreender nestas regiões com algum otimismo. Refiro-me, por exemplo, às universidades, aos centros de ciência e tecnologia, enfim, que, apesar de tudo, justificam este investimento que se está a fazer no projeto Getting Business. Depois, o estudo passa por algumas definições, o que sempre acontece neste tipo de estudos, para sabermos do que é que estamos a falar, e depois revela também qual foi a metodologia que foi utilizada e, de seguida, de facto, debruça-se nos 4 países, fazendo uma radiografia ao ecossistema empreendedor. Nós recorremos como base de uma publicação que é feita todos os anos pelo World Economic Forum, que é o Global Entrepreneurship Monitor, que é, como digo, publicado todos os anos e que tem uma metodologia por detrás muito, muito interessante e que faz assim uma radiografia rápida dos vários países. Relativamente a Portugal, aquilo que também é mais ou menos conhecido, digamos que infraestruturas físicas no nosso país são boas, digamos que os programas de empreendedorismo estão dentro do framework dos países analisados, mas depois a educação para o empreendedorismo é algo onde há um gap. A burocracia e os impostos é de facto um fator condicionante em Portugal. Os aspectos culturais, eu diria, são talvez mais importantes. Portanto, Portugal está muito mal posicionado. Nos países da OCDE, que são 54, nós aparecemos no ranking, no número 50, de facto, que é bastante mau. E depois, obviamente, próprias condições do mercado que não são muito favoráveis, ou as dinâmicas do mercado que não são, de facto, muito favoráveis a este novo empreendedorismo. Portanto, quando nós hoje ouvimos os vários políticos falar da transição digital, que efetivamente é aquilo que o nosso país vai ter que trilhar nos próximos anos, se não quiser perder o comboio da economia europeia e mundial, portanto, a transformação digital, efetivamente, é algo que vai ter que ser cada vez mais relevante em Portugal e onde os investimentos vão ter de ser feitos.
Demos depois uma vista de olhos à Espanha. Demos depois uma vista de olhos à Espanha. A Espanha está numa situação um pouco melhor do que a nossa. Mesmo assim, eu diria que o modelo, o ecossistema espanhol, é um ecossistema que se calhar tem tantos ou mais problemas que nós. Enfim, tem algumas vantagens sobre Portugal, nomeadamente a política fiscal, a burocracia, os programas do governo que são muito mais robustos e a finança, portanto, os aspectos financeiros de financiamento ao ecossistema têm, de facto, aspectos que são tão maus ou piores que nós, conforme podem verificar. Portanto, 54 é o número total de países analisados neste grupo e o primeiro número é o indicador desse país. Depois tivemos a oportunidade de nos debruçar com um pouco mais de cuidado sobre os sistemas, o sistema francês e o sistema inglês. Em França, o ecossistema empreendedor do novo empreendedorismo é, de facto, uma coisa à séria. O atual Presidente da República, ainda na altura era Ministro da Economia, quando lançou as bases do ecossistema francês, que hoje está centralizado numa entidade chamada La French Tech. A La French Tech é, de facto, a espinha dorsal de todo o sistema francês de apoio ao empreendedorismo, que congrega, este ecossistema francês, congrega os empreendedores, os investidores, os decisores, os community builders e, enfim, toda uma série de entidades que, de facto, são os grandes impulsionadores daquilo que é hoje o potentíssimo sistema empreendedor francês. Para além deste sistema que está disseminado a nível nacional, que tem plataformas plataformas tecnológicas de apoio aos empreendedores, onde se reúnem os financiadores, os investidores, as pessoas que têm ideias e que querem avançar com elas, etc. Para além disto, a França colocou neste seu Programa Nacional de Empreendedorismo uma coisa que é importantíssima, que foi imenso dinheiro. Portanto, a França assumiu efetivamente o empreendedorismo, sobretudo de base tecnológica, como a sua grande janela de futuro e colocou neste ecossistema imenso dinheiro, o que, obviamente, deu os seus frutos. Hoje a França, inclusivamente, assumiu-se como um destino de atração de empreendedores internacionais. Eles têm um sistema internacional que se chama o French Tech Ticket. É um programa que vai buscar os melhores empreendedores ao Brasil, à Argentina, à Letónia, à Polónia, whatever, em todos os países do mundo, que lhes dá autorização de residência em França, que lhes facilita a vida, que lhes dá instalações físicas para eles funcionarem numa das incubadoras francesas e que ainda por cima lhes dá dinheiro para quê? Para que se instalem em França e que sejam eles próprios um motor de contágio tecnológico e de avanço de todo o empreendedorismo tecnológico francês. É de facto notável a forma como os franceses fazem isto. Por trás meteram um banco público, que é aquilo que nós não temos em Portugal, enfim, o famigerado Banco de Fomento, que anda a ser falado há muitíssimos anos, ainda não conseguiu sair do papel. Em França, eles têm de facto o Bpifrance, que é um banco público, mas profundamente dinâmico e que tem por trás, de facto, recursos financeiros notáveis para depois ir apoiando os diferentes segmentos do empreendedorismo, do novo empreendedorismo francês. Com instrumentos financeiros adaptados a cada uma dos diferentes segmentos que necessitam de ser financiados, a cada um dos diferentes estágios de desenvolvimento dos empreendedores. Digamos que este instrumento financeiro, o Bpifrance, tem depois uma série de instrumentos aos quais podem recorrer todos os empreendedores e que, portanto, coloca aqui um combustível imenso
para que de facto avance este novo empreendedorismo em França. Em Inglaterra, como nós sabemos, a Inglaterra é também um excelente exemplo. Porquê? Porque eventualmente é o primeiro país do mundo a nível do novo empreendedorismo, e, portanto, para isto ter acontecido, mais uma vez, não aconteceu por acaso, aconteceu porque detrás disto há, de facto, toda uma estratégia económica liderada, efetivamente, ao mais alto nível e depois bem construída para funcionar em termos dos resultados, que é isso que finalmente vai contar. Por trás também, a Inglaterra meteu um banco, mais uma vez, que é o Base, que foi dotado de uma série de instrumentos financeiros, tal como em França, e que vai apoiar cada um destes diferentes segmentos e diferentes empreendedores. Bom, estudado, digamos, analisado um bocado este macrosistema em cada um dos diferentes países, nós fomos depois, em cada um dos países, fazer um estudo às próprias empresas. Antes disso, ainda passámos um bocado, ainda falámos um bocado sobre a captação de investimento que está por trás do empreendedorismo e, sobretudo, eu queria destacar aqui um quadro que acho que é bastante relevante de como as coisas se passam atualmente. O que podem ver aqui é o investimento per capita em startups, portanto, em novos empreendedores. E como podem ver, efetivamente, em Portugal esse investimento foi de 14 euros por habitante e em países como Israel foi de 500 e mais de 500 e tal. Nos Estados Unidos falamos de quase 350 euros por habitante, na Suécia, no Luxemburgo, na Inglaterra. Portanto, digamos que estes países que lideram a nível do empreendedorismo e a nível da transição digital, efetivamente compreenderam que é necessário colocar recursos neste ecossistema para que efetivamente os empreendedores possam ter êxito, ter sucesso e possam de facto afirmar-se no mercado global, porque é disso que nós falamos. Passando rapidamente ao aspecto seguinte, portanto, nós tentámos detectar as tendências e para detectar as tendências, nós, tanto em Portugal como nos outros países, fomos analisar uma amostra de empresas. Em Portugal, nós fomos à plataforma da Scala Porto, que inclui 387 empresas, e fomos buscar uma amostra representativa de 79. Em França, fomos à La French Tech, onde estão descritas 14.500 empresas, e fomos buscar uma amostra reduzida de 100 e qualquer coisa. No Reino Unido, fomos também debruçar-nos sobre as mais representativas 120 startups inglesas, e em Espanha fomos debruçar-nos sobre as 90 mais representativas empresas espanholas. E fomos, a partir destas amostras representativas, analisar uma série de indicadores que nos permitissem dizer quais eram as grandes tendências destes novos negócios. Relativamente a Portugal, a localização, reparem, a inovação em Portugal está, obviamente, muito focada em Lisboa e Val do Tejo e na região norte, embora a região centro ainda tenha aqui uma representação, cerca de 15%, mas claramente o empreendedorismo de base tecnológica, o novo empreendedorismo, está focado essencialmente em Lisboa. Cerca de metade das mais representativas empresas estão em Lisboa. Em que é que se focam as empresas portuguesas de empreendedorismo tecnológico? Basicamente, nestes setores que estão aqui representados,
em soluções para a cloud, em soluções tecnológicas para vendas, basicamente é isto, em soluções de e-commerce. Portanto, nós fizemos toda esta análise exaustiva e das tecnologias que são utilizadas pelas startups portuguesas. Fomos também ver aquilo que se chama a valuation das empresas, ou seja, muitas das startups, quem trabalha este tema sabe do que vamos falar, quer dizer, muitas vezes uma startup pode faturar por ano 100 mil euros ou 200 mil euros, mas pode ter uma avaliação de 3 ou 4 milhões, ou de 5 ou 6 milhões. E normalmente o mercado e os investidores que procuram empresas em todo o mundo para colocar dinheiro, capital semente ou capital de aceleração, vão sempre atrás do valor da valuation destas startups. Em Portugal, o que é que nós vemos? Que efetivamente as startups portuguesas típicas estão valorizadas entre 2 e 10 milhões, o que é muito pouco, porque quando nós nos comparamos, por exemplo, com Inglaterra ou com Espanha, em Espanha, tipicamente, as startups espanholas situam-se entre 100 milhões, este aqui há um erro da legenda, eu não tinha visto, agora que estou a ver, situam-se entre 100 milhões e 200 milhões. Portanto, a dimensão das startups em Espanha é de facto muitíssimo maior que em Portugal. E obviamente, quando nós vamos para outros países, como seja, julgo que estamos aqui a falar do caso da França, as startups francesas situam-se entre 100 milhões e 2 mil milhões. Portanto, é esta a dimensão média do empreendedorismo francês. Saltando o Reino Unido, enfim, depois quem tiver curiosidade pode, com mais calma, analisar todos estes dados. Fomos depois, efetivamente, escolher dentro desta amostra das mais representativas, que eram cerca de 400, aquelas empresas que nós consideramos mais inspiradoras e mais interessantes, e inclusivamente para os próprios empreendedores portugueses e para os empreendedores das regiões da Beira Baixa e do Alentejo, do Baixo Alentejo, efetivamente, digamos que transmitir-lhes que isto que está feito aqui e que nós documentámos aqui neste estudo como os casos notáveis, efetivamente eram casos que podiam, sem nenhum problema, ser desenvolvidos por empreendedores da Beira Baixa ou do Baixo Alentejo, do Alto Alentejo, do Baixo Alentejo. Não encontramos nenhuma limitação que nos dissesse que este tipo de ideias não poderiam ser desenvolvidas para empreendedores locais. Portanto, foi isto que nós fizemos na parte final do estudo, foi ir a cada um destes países sobre os quais o estudo incidiu e escolher efetivamente uma mão cheia, meia dúzia de empresas em cada um, que nos pareceram de facto empresas muito interessantes, ideias muito interessantes, que já conseguiram de facto vingar e que já hoje são referidas mesmo internacionalmente como excelentes exemplos de ideias de boa estruturação e de bom desenvolvimento dessas mesmas ideias. Em Portugal, nós propusemos uma análise mais aprofundada sobre estas empresas que estão aqui. A Cork Brick, que é uma empresa muito interessante, uma ideia muito interessante a partir da cortiça, que, como sabemos, é produzida essencialmente nessa região sobre a qual este estudo pretende dar contributo, e trouxemos aqui este caso que, devidamente analisado, acho que é bastante inspirador. Basicamente, isto foram dois empreendedores que têm ligações ao design e à arquitetura, que inventaram todo um sistema de construção de divisórias interiores dentro da casa,
das casas a partir de tijolos feitos de cortiça, enfim, falando assim rapidamente. E que permitem, inclusivamente, obviamente que estamos hoje na fase das tecnologias, que nós próprios que temos dentro de casa um espaço que queremos dividir, enviemos as medidas do nosso espaço e online façamos uma simulação com a aplicação desses materiais de cortiça, etc, etc, com uma renderização das soluções e depois com a entrega que vem via CTTs ou via DHL, entregam-nos em casa e é extremamente fácil de montar, como um Lego. Fomos buscar o exemplo da 360 Imprimir, fomos buscar um exemplo muito interessante, aqui ligado a uns investigadores da Universidade de Aveiro, que desenvolveram aqui tecnologia de precisão para a fermentação de vinhos e que permitem, portanto, através da internet das coisas, com uma série de sensores, dar em cada momento o estado de maturação de uma cuba de vinho e fazer toda essa análise para depois, imediatamente, quando atingir o seu estádio ótimo, poder ser engarrafado. Fomos buscar também o exemplo aqui do Porto, o Lapa Studio, que é uma empresa que desenvolveu um localizador para objetos perdidos, ou para crianças perdidas, ou para animais de companhia. O exemplo é muito interessante, acho que é um exemplo também que merece ser analisado. Fomos buscar também um exemplo da Live Electric Tours. Isto foi antes da pandemia, quando o nosso turismo estava naquele boom imenso, em que basicamente isto é uma nova experiência de tuk-tuks, em que os tuk-tuks têm lá dentro iPads, ou têm tecnologia lá dentro que nos permite ir no tuk-tuk e enviar as imagens da nossa viagem lá para a nossa família que está na Suécia, ou na Alemanha, ou na Holanda, ou whatever. E depois fomos buscar ainda um outro exemplo muito interessante, que é o BitClick, que basicamente é uma plataforma de leilão de peixe feita ali em Peniche, com os barcos de Peniche, feita com os barcos de Peniche e que permite, quando os pescadores apanham um determinado peixe lá acima, ainda em alto mar, que o restaurante de Lisboa ou de Cascais ou whatever vá buscar aquele robalo, vá buscar aquela garopa ou whatever e negocia isto e, portanto, o peixe quando chega a Peniche já está vendido e já está comercializado em termos de retalho para o restaurante ao qual se destina. Em Espanha fomos também buscar uma série de exemplos que estão aqui e que depois poderão ver mais detalhado na parte final deste estudo. Fizemos o mesmo em França, onde fomos também buscar aqui toda uma série de ideias muito interessantes, desde a criação de insetos para fazer nutrientes agrícolas, até às plataformas de boleia, a BlaBlaCar, que é hoje já um unicórnio, com uma valorização mais de, se não me engano, 2 mil milhões de euros ou qualquer coisa assim. E fomos buscar, por exemplo, esta da Ornicar, que nos pareceu um exemplo fantástico, que é uma plataforma de escolas de condução e que hoje é a maior escola de condução em França. Portanto, basicamente, isto é como se fosse um Uber. As pessoas hoje, para tirar a carta em França, inscrevem-se na plataforma. Há toda uma série de instrutores que têm os seus carros e que estão disponíveis de norte a sul do país e, portanto, a pessoa inscreve-se, tem aulas em Beja ou em Alter do Chão ou whatever, ou em Sabrosa ou em Freixo de Espada à Cinta, tudo feito através desta plataforma. As aulas de código são na plataforma e com uma grande vantagem é que a pessoa pode ter a sua aula ao domingo, à noite, à hora que quiser, basta ir à plataforma e marcar. Em França, efetivamente, isto foi uma revolução, deu uma catanada enorme nas escolas de condução e hoje em dia em França tiram a carta através da Ornicar cerca de 1 milhão de pessoas. Portanto, estamos a falar de uma coisa com esta condução a nível político, etc, etc, mas que finalmente, e isto a tecnologia é imparável e o futuro é imparável, tal como a Uber e os táxis, finalmente esta solução acabou por vingar e por ser adotada em França. Depois, finalmente, quase a terminar,
Também trouxemos aqui 4 exemplos do Reino Unido, e que são exemplos, como digo, não só exemplos que são inspiradores, mas que nós procuramos que pudessem ter algum paralelo para as regiões, por exemplo, da Beira Baixa ou do Alentejo, porque são tipos de exemplos de coisas que poderiam perfeitamente ser desenvolvidas em territórios de baixa densidade, como é o caso. Uma delas é a Farm Drop, que basicamente é uma plataforma que faz a ligação entre produtores agrícolas e consumidores. Eu devo dizer que em Portugal isto já se tentou 50 vezes, nenhuma resultou, basicamente porque as soluções não estão bem estudadas e bem desenhadas. Portanto, acho que o estudo de uma solução como esta, que em Inglaterra vingou, pode ser muito interessante para todos nós. Fomos buscar, por exemplo, um outro exemplo de um aluguer de coisas entre vizinhos, ou seja, eu preciso de uma coisa, de uma ferramenta, por exemplo, não quero estar a comprar, vou aqui à plataforma e chego à conclusão que o meu vizinho tem ali tem essa ferramenta que eu preciso e eu alugo-lhe essa ferramenta por 1 hora ou 2. É uma solução também muito interessante, que é o FatLama, que eu também recomendo vivamente a que analisem esta solução. Fomos buscar uma que já era muito conhecida internacionalmente há 3 ou 4 anos, que é o óleo, e que hoje em dia já chegou a Portugal e já chegou também soluções deste género, sobretudo no litoral português, que se destina, e sobretudo nestes tempos de pandemia, a aproveitar comida que não foi vendida e que, portanto, de uma forma em real time, nós podemos às 8 da tarde ir buscar comida de um restaurante que não a vendeu e a metade do preço, um terço do preço. E, finalmente, também fomos buscar aqui um outro exemplo que nos parece muito interessante, que é a Peanut, que é uma aplicação que se destina, é uma rede social destinada basicamente a grávidas e a mulheres que acabaram de ter a recém-mamãs. Portanto, basicamente é isto. Terminando, na parte final do estudo, todos estes casos que eu referi acima são escalpelizados, são descritos, estão aqui links para diversas reportagens que saíram na imprensa sobre cada um destes casos e está, obviamente, o link do próprio caso em que poderemos ir a essa página. Nós fizemos para cada um destes casos notáveis uma análise de negócio, explicando do nosso ponto de vista qual foi a proposta de valor de cada uma destas empresas inovadoras, quais são os seus segmentos, os seus canais, as atividades-chave, as suas receitas e a estrutura de custos e os seus stakeholders. Portanto, não quero ser mais pesado e mais aborrecido, destinava-se essencialmente esta apresentação a dar-vos conta de tudo aquilo que está contido neste estudo, felicitar a AEBB por esta iniciativa que nos parece muito interessante. Eu devo dizer que pessoalmente foi um gosto muito grande ter coordenado esta investigação e este trabalho. Além do mais, foi um trabalho muito gratificante em termos pessoais, devido ao interesse deste tema e, portanto, só posso congratular os promotores por esta boa iniciativa e acho que fazem falta mais iniciativas deste género em Portugal, porque são estas que efetivamente podem fazer a diferença. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Lacerda. Passaremos agora então à mensagem de encerramento e passo a palavra à Sónia Azevedo, da AEBB. Então, bom dia a todos, mais uma vez, e agradecer em nome da AEBB também a presença de todos os que estão a participar neste workshop. Eu tenho estado a acompanhar aqui as mensagens que estão a ser partilhadas no bate-papo. Estou a tomar boa nota, pronto, não sei se teremos aqui a oportunidade ainda de trocar algumas informações no final, a partir assim porque estamos aqui dentro do tempo. Gostaria em particular de responder aqui a uma questão e se calhar faço já esta última relativamente ao estudo que foi apresentado.
dizer que a escolha dos exemplos de boas práticas para este estudo, efetivamente o objetivo foi inspirar potenciais empreendedores. Há muitas que não são focadas nas áreas tecnológicas, pronto, ou seja, eu peço que vejam o estudo em pormenor que está disponível no site do projeto. A lógica aqui é inspirar não só pelo tema abrangente da iniciativa empresarial, mas sim em algumas questões muito bem focadas no estudo relativas à organização, à ideia, à própria ideia, à forma como fizeram o caminho para chegarem onde estão, está bem? Claro que não é um estudo perfeito, mas o objetivo foi mesmo esse, foi inspirar, e com muito mais facilidade nós conhecemos as iniciativas que estão nos nossos territórios, daí o foco ter sido também um bocadinho fora, ou seja, inspirar também pelo que se está a fazer a nível nacional e nomeadamente com algum foco na região centro, que tem algumas semelhanças em todos os seus territórios. Está bem? Depois no final acho que vamos ter aqui um bocadinho de tempo também para refletir um bocadinho sobre uma outra questão que está aqui, que tem a ver com toda a envolvente que está no empreendedorismo, nomeadamente questões ligadas ao licenciamento, etc. Pronto, a mim cabe-me aqui fazer um bocadinho só a apresentação do projeto. Eu não tenho nenhuma apresentação em PowerPoint porque acho que era desnecessária. De qualquer forma, acho que é importante quem está aqui perceber o projeto, o que é que fez, o que é que ainda está a fazer e o que é que ainda podem aproveitar dele. Portanto, este projeto iniciou há 3 anos e tal, portanto, e iniciou com levantamento e caracterização do ecossistema que existem nestes 2 territórios alvo do projeto, Beira Baixa e Alto Alentejo. Para terem uma noção, nós fizemos um levantamento de cerca de 180 entidades, portanto estão devidamente identificadas no site do projeto, www.getinbusiness.pt, estão identificadas 180 entidades, identificadas e caracterizadas muitas delas. Fizemos também o estudo de tendências dos novos negócios, portanto, este estudo que foi agora apresentado. Desenvolvemos uma série de ferramentas destinadas ao apoio ao empreendedorismo, das quais se destaca o site do projeto, onde está toda esta informação, portanto é uma informação que está aberta ao público em geral, onde existe um simulador de validação de ideias de negócio, ou seja, uma ferramenta onde podem carregar a vossa ideia de negócio, depois no final dá algumas pistas, alguns conselhos para avançar ou não com essa ideia e como fazê-lo. Uma ferramenta de benchmarking do ecossistema empreendedor, ou seja, permite fazer comparação entre as 180 entidades identificadas neste ecossistema, nomeadamente em 3 categorias, que é formação, ensino, investigação e desenvolvimento, infraestruturas e serviços de apoio. Nomeadamente dá para comparar entre as 2 regiões, portanto dentro das mesmas regiões e entre as 2 regiões, Beira Baixa e Alto Alentejo. Depois existiu uma componente muito importante que foi a capacitação para o empreendedorismo, ou seja, nós neste momento já não existe a hipótese de integrar novos empreendedores, neste momento estamos a acompanhar 30 empreendedores neste projeto. Onde fizemos com eles este caminho de maturação da própria ideia de negócio e já de alguma constituição de novas empresas nestes territórios. Portanto, dividimos isto em ateliês de negócio, em coaching para apoio a essas ideias inovadoras, workshops de capacitação, e estes sim ainda estão a decorrer, portanto podem ter a oportunidade ainda de participar em 3 dos workshops que vão ser feitos em janeiro e fevereiro. Estão disponíveis também no nosso site, de qualquer forma eu deixo aqui o nome. Portanto, o próximo é o negócio, desenho, apresentação e planificação. Temos um outro ligado à temática do investimento e financiamento e, por último, a criação de empresas. Podem ainda inscrever-se e participar, portanto, temos dois grupos a decorrer, um em horário laboral e outro em pós-laboral. Estamos a falar de sessões de 3 horas e que pode ser importante para desenvolverem as vossas ideias de negócio ou puramente por curiosidade de acompanhar os temas. Depois temos ainda por realizar, e está agora em organização, workshops de capacitação para estas entidades pertencentes ao ecossistema. A lógica aqui é um bocadinho fazer aquilo que na sessão de abertura falaram, que é
efetivamente o ecossistema está identificado, está definido. Agora compete-nos a nós continuar a trabalhar com estas entidades e definir aqui algumas estratégias futuras de interligação e de correlação entre nós para melhor apoio e um apoio integrado a esta área da criação de novas empresas. Portanto, está em agendamento, em breve daremos novidades sobre este tema. Existe, por fim, uma sessão final do projeto aberta ao público em geral, que nós chamamos de Brokerage Event. Portanto, é um evento que vai decorrer online e que vai ser disponibilizado em breve informação sobre ele. A lógica aqui é potenciar online um espaço para reuniões B2B ou pitch. Sessões também vão decorrer neste formato, numa lógica de aproximar aqui potenciais empreendedores, os que estão a participar no projeto e outros novos que venham a surgir, potenciar esta relação entre potenciais empreendedores e as entidades do ecossistema empreendedor, entre a banca, entre outras entidades que esses empreendedores venham a identificar, portanto, numa pré-preparação do evento, que venham a identificar e que querem reunir com elas. Portanto, mantenham-se atentos ao site, que em breve será disponibilizada informação sobre este evento. Por último, estamos agora nesta fase também a fazer os planos de negócio e o apoio técnico ao arranque das atividades destes 30 empreendedores que estão a decorrer, que estão a frequentar o projeto. Portanto, deixo aqui o repto para que consultem o site do projeto, www.getinbusiness.pt. Temos a informação toda disponível e dizer-vos que, pelo menos a Associação Empresarial da Beira Baixa, e percebi também que as comunidades intermunicipais estão disponíveis, estaremos aqui para propor novos projetos, novas iniciativas, com o objetivo de podermos apoiar a criação de novas empresas nestes territórios que tanto precisam. Estou disponível para qualquer questão que queiram colocar, qualquer reflexão. Temos ainda aqui cerca de 20 minutos até ao final do projeto. Acho que podemos abrir então aqui algum momento de debate e de conversa. Sim? Não sei onde é que está o moderador, que entretanto Estava a ver se alguém queria, entretanto, colocar alguma questão, já que a Sónia deixou em aberto, mas creio que não temos ninguém a querer intervir. Era bom que quem também participou no bate-papo pudesse ele próprio também colocar aqui a questão e tentar saber mais sobre o projeto. Não sei. Esclarecido. Pelo bem. Sim, poderemos passar então ao Sr. José Gameiro, se tiver alguma coisa a acrescentar-nos e a partilhar connosco. Não, uma vez que ainda falta algum tempo, também não vamos deixar a sessão cair assim, até porque se estamos a tratar de empreendedorismo, temos que encontrar aqui algum tema de conversa. Não, um bocadinho também indo ao encontro daquilo que já foi dito, e efetivamente quando falamos de tendências de mercado e trazemos exemplos bem-sucedidos, com certeza que é aí que nós teremos que ir beber alguma da inspiração e depois sabê-la adaptar àquilo que pode ser a nossa realidade. É evidente que, isto também foi bem abordado, os territórios são diferentes, o acesso a algumas facilidades são diferentes, e não é por acaso que nós fomos buscar duas comunidades intermunicipais de território com algumas, ou muitas diria eu, semelhanças. Podíamos ter feito aqui um projeto com outra qualquer comunidade, de outro qualquer local.
e fomos procurar estas duas precisamente porque carecem aqui oportunidades que estão noutros locais. Quiçá, numa iniciativa futura, podemos nós próprios, este grupo, ir à procura de parceiros de outras zonas do território, com outras oportunidades ou com outras facilidades, e que esta mensagem, esta transmissão de experiências se faça não por estudo, mas na primeira pessoa, em parceria com as empresas. Evidente que o facto de não estarmos a dar exemplos daquilo que é o empreendedorismo nestas regiões não quer dizer que ele não esteja a acontecer, evidentemente que ele está a acontecer. É também, quiçá, um motivo da próxima iniciativa procurar melhor nestes territórios onde é que está a acontecer empreendedorismo. E com estas oportunidades, e tal como eu dizia ao princípio, com a oportunidade ou com a necessidade também que temos de empreender agora, estou convicto que vão aparecer temas interessantes no futuro próximo, até porque, em muitos dos casos, até por obrigação, de encontrar alternativas àquilo que são negócios que vinham funcionando razoavelmente bem até aqui e que, ao sofrer este solavanco, por assim dizer, teremos que reinventar-nos. E, portanto, é um desafio para nós também, tentar perceber no futuro o que é que resultou. Até porque temos, nós, e aqui enquanto associação empresarial, temos um bocadinho também essa obrigação, por assim dizer, até para fazer feedback daquilo que foram medidas de ajuda às empresas e, portanto, dentro daquilo que é a nossa missão de acompanhamento e a missão de acompanhamento, diria eu que não é só perguntar está satisfeito ou não está satisfeito, mas é também saber o que é que aconteceu, o que é que ocorreu, quem é que empreendeu e que novos negócios ou tendências de negócios ou que novas oportunidades estão a surgir, até para incentivar depois novas ajudas que poderão não ser tão expressivas do ponto de vista financeiro, mas do acompanhamento técnico, eu penso que elas são necessárias e são bastante mais interessantes. E, portanto, era mais este comentário, digamos que uma reflexão, um pensamento em voz alta, mais do que uma questão, até porque, como a doutora Sónia acabou de dizer agora, bom, há resultados, há empresas a constituírem-se, há negócios a amadurecer, portanto, estamos no caminho. Ninguém faz também um processo destes à espera que 2 semanas depois estejam atingidos os resultados, até porque muitas vezes é difícil de os atingir no final, e portanto é um percurso, é um caminho, e estamos nele, não é? Portanto era mais esta reflexão, por assim dizer. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar. Mais alguma dúvida? Vamos passar então ao Sr. Paulo Cavaleiro. Obrigado. Estão-me a ouvir, presumo. Nós somos uma startup que se iniciou em 2016, no final de 2016, no Fundão, na incubadora do Fundão, e tínhamos como objetivo e temos promover realmente o turismo no interior, focado nos recursos endógenos que estes territórios, em particular da Beira, Alto Alentejo, Trás-os-Montes, etc., têm com interesse para o turismo estrangeiro. Eu fiquei muito surpreendido, de facto, pelo convite, porque desconhecia totalmente o projeto. E isso, para já, é um indicador que transmite. É pena que, ao fim de 2 anos de desenvolvimento do projeto, as empresas da incubadora do Fundão
não tenham conhecimento do mesmo. Portanto, presumo que provavelmente terá alguma coisa a corrigir, conforme ainda agora o orador anterior referia, nessa aproximação ao ecossistema empreendedor das regiões que estão aqui enquadradas. Nós temos presente também a Danha Nova e, portanto, temos uma extensão na beira transversal e hoje somos, inclusive na área do turismo, consideradas uma das startups mais inovadoras neste processo, já a nível, somos uma participada pela própria Portugal Ventures e, portanto, há aqui um enquadramento já nacional para o projeto e não vimos neste projeto, de facto, nada que referisse estes mesmos recursos que são fundamentais para o país, que estão a ser mal explorados, mal vendidos, mal distribuídos, com ou sem ferramentas digitais, mas que todos nós que aqui estamos devíamos ter essa noção. Não é tanto procurar o que é que são tendências que em regiões com outros recursos e com outra mão de obra, com outras qualificações podem fazer, mas sim aquilo que nós nesta região podemos fazer, aquilo que nós nestas regiões do interior conseguimos diferenciar e oferecer para que empreendedores que e conheço bastante, são e acabam por ser desmotivados na região porque aquilo que eles visam é promover a agricultura, promover a agroindústria, promover formas de valorizar os recursos que têm à mão e que, de facto, depois todos estes organismos que aqui estão e a banca não apoiam. Infelizmente, acabam todos, ou quase todos, por falecer no processo. E só empresas como a nossa, que depois têm alguns recursos para ir bater à porta a Lisboa ou ao Porto, é que podem efetivamente vingar. E é destes estudos que nós precisamos. É destes estudos para perceber o que é que está a ser feito hoje, o que é que não está a ser feito hoje de apoio a esses empreendedores que existem de facto na região. E isso é só para transmitir de facto o meu lamento que, apesar de estar, hoje estamos em Fundão, estamos em Danha Nova, fazemos trabalho no Alentejo, estamos com escritório em Lisboa e, portanto, temos uma noção mais abrangente desta realidade que aqui o Dr. Carlos Lacerda nos transmitiu, mas não é esta realidade que pode promover o empreendedorismo da região. O que nós temos é que olhar para aquilo que, efetivamente, podem ser os nossos recursos diferenciadores. Nós não temos, muitas vezes, os recursos humanos necessários para desenvolver projetos digitais. Eu não tenho recursos humanos necessários para o turismo na região. Não existem profissionais qualificados e, quando existem, vão logo para Lisboa, para o Porto. O problema dos recursos humanos é fundamental porque não se podem desenvolver projetos, nem que sejam digitais, sem as pessoas. Então, que pessoas é que temos? Que recursos humanos é que temos na região? O que é que podemos fazer para alavancar o conhecimento e o know-how dessas pessoas? Isto sim é importante quando falamos do Alto Alentejo e da Beira Baixa. Obrigado, era só isso que queria transmitir. Se me permitem, para terminar, para já agradecer a sua intervenção e confesso que me elucidou e até vi agora com a sua intervenção aqui uma luz no fundo do túnel, porque lhe confesso aqui que uma das dificuldades deste projeto, e daí ainda não termos realizado essa atividade, é aqueles workshops que referi de capacitação com as entidades do ecossistema. E de repente, quando estava a intervir, percebi que se calhar pode ser aqui muito interessante, nestas reuniões, estarem aqui muitas das empresas que estão aqui no território e conseguirmos falar entre todos os presentes, porque nem sempre conseguimos aqui um quórum efetivamente com um número interessante para se poder discutir estratégias futuras. Podia ser interessante transformarmos estes workshops com as entidades do ecossistema, trazer as empresas e reunir aqui muita da informação, porque essa informação que falou, muita dela está disponível, falta efetivamente congregá-la e analisá-la de uma forma crítica para tentarmos perceber aqui algumas falhas de mercado, portanto nesta cadeia, digamos assim, cadeia de valor do empreendedorismo, que não é uma definição muito correta de utilizar. Portanto, se estiver disponível, fica já o convite feito. Efetivamente pode ser uma metodologia interessante para começarmos aqui a definir, se calhar, eventualmente um possível projeto futuro
para conseguirmos aqui estratégias efetivamente congregadoras entre estas entidades todas, as 180 entidades do ecossistema que estão identificadas. Obrigada. Mais alguma questão que alguém tenha a colocar? Gostaríamos de ouvir mais pessoas, ainda temos mais 10 minutos disponíveis, não sei se alguém... Ainda posso meter aqui uma colherada? Claro que sim, claro que sim. Dizer que estamos aqui em perfeita sintonia com o orador anterior e que eu, enquanto detentor de algumas responsabilidades associativas, fico super agradado com estas participações. E, de facto, a questão dos recursos humanos é algo que também nos preocupa a todos e em todas as áreas de negócio. Até porque temos feito algumas iniciativas e colocado várias questões em vários sítios, e eu acho que cada vez mais é urgente que nos unamos todos para estancar a ida dos recursos que temos, dos poucos para fora, mas também criar iniciativas que criem alguma atratividade em pessoas que até eventualmente teriam no seu horizonte regressar ou vir de novo para estes territórios e que não sentem essa atratividade. Temos uma responsabilidade acrescida, nós que estamos cá, nós empresários, nós cidadãos, nós responsáveis de vários setores, temos essa responsabilidade e, portanto, bem que estamos de acordo com alguns temas e estou convicto de que, à medida que esta conversa vai trazendo mais pessoas, mais interação, o caminho há de construir-se. Até porque, e regressando um bocadinho, sem estarmos a repetir, mas esta variante de vivência social que estamos a atravessar, se quisermos, se calhar é propícia a que muitas pessoas procurem regiões mais afastadas e, portanto, há que criar condições de atratividade para que isso possa acontecer em vários setores. E, portanto, muito obrigado pela ajuda e estou certo que pela disponibilidade futura também. Muito obrigado. Não se importa, ainda refiro uma última questão, já que temos tempo, porque já vi que o próximo painel, o workshop que vamos desenvolver, é sobre financiamento e investimento, em janeiro. E a par com a questão do capital humano, que efetivamente falámos, e noto, por exemplo, quando foi a altura dos incêndios e que a nível do turismo tivemos grandes dificuldades para desenvolver programas internacionais em 2017 por causa disso, e 2018 em consequência, inclusivamente fomos à AEBB e à escola profissional que existe no local inscrever-nos para que houvesse a formação técnica de turismo, porque havia necessidade de contratar pessoas. Portanto, há o capital humano que, de facto, na área específica que falamos, é urgente formar, mas não há escola de turismo na região, a não ser na gestão de turismo em Idanha Nova, e não há a formação de profissionais qualificados. Mas a questão do capital é outra vertente que é essencial, porque há alguns investidores de risco, uns financiadores angel, alguns que efetivamente olham para o negócio de uma forma a arriscar, porque de facto o mercado existente na região não é suficiente para o negócio, tem que se olhar para os mercados que saem fora da região, tem que se olhar para fora, mas é necessário quem financie. E um mau exemplo é logo a banca, porque as caixas de crédito agrícola mútua são completamente avessas ao risco e ao investimento no capital de empresários que nascem e, portanto, a única opção de investimento é no capital de risco ou pouco mais. Portanto, seria algo que todas estas empresas que aqui estão, as poucas que estão, mas que são representadas na AEBB, deveriam de olhar com maior ênfase em que meios, em que instrumentos poderiam efetivamente coligar, fazer uma rede que pudesse em si e por si
candidatar-se a instrumentos de capital de risco para financiar o empreendedorismo na região. Nós próprios, junto da Portugal Ventures, dinamizámos a formação de um fundo de capital de risco regional, que provavelmente vai arrancar, que é outra opção. Mas isto devia ser da própria AEBB, ou algo similar, ou do conjunto da rede de associações de empresários, promoverem a forma de apoiar o desenvolvimento de outras ideias e outros empreendedores, nomeadamente de startups, com capital que é evidente que não vai ser remunerado da mesma forma, mas neste momento a remuneração do capital também é praticamente nula, e ajudariam efetivamente ao desenvolvimento do empreendedorismo na região, que de facto, para além do capital humano, está altamente carente de capital financeiro e que não vai nunca ultrapassar esse problema pela via da banca, que é completamente avessa ao risco na região. Obrigado. Deixe-me só dar aqui uma informação, uma coisa muito pontual, que é, não sei se ouviu falar, na Câmara de Comércio das Beiras, uma coisa criada recentemente. Eu não tenho aqui as pessoas que estão-nos a ouvir, são 22 participantes. Posso lhe dizer que alguém formou a Câmara de Comércio das Beiras, não convidou a Associação Empresarial da Beira Baixa. E, portanto, há ainda um conjunto, antes disso, há um conjunto ainda de arestas a limar e que, infelizmente, ainda existem, pronto, e aos poucos. E esta é uma iniciativa de limar algumas arestas e eu penso que é construtiva e é o que estamos aqui a fazer, é limar aqui algumas arestas. Estou convencido que que o ambiente melhorará para a frente. Mas é só um apontamento. Muito obrigado. Obrigado. Não sei se teremos mais alguma mensagem. Creio que não. Daremos então por encerrada a sessão de apresentação do estudo de tendências de novos negócios. Desde já, da nossa parte, agradecer a vossa presença, espero que tenham gostado e que participem no projeto, inscrevam-se, saibam mais e como a Sónia Azevedo disse, existem ainda mais 2 workshops que podem se inscrever e participar, assim como diversos workshops a seguir de capacitação das empresas e também o Brokerage Event que será realizado dentro em breve. Assim, sem mais, resta-me desejar a todos uma continuação de bom dia e aproveitar também, dada a época natalícia que se vizinha, que boas festas a todos e por favor, mantenham-se com saúde, vocês e a vossa família. Obrigado, boas festas aqui do Alto Alentejo e tudo a correr bem. Boas festas. Saúde, obrigado.